Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Hoje eu vou falar da esfera da política. Hoje eu vou falar o quanto a política impacta nos seus negócios de empresário. Então, se você gosta de ouvir falar sobre o Lula, ouvir falar sobre o Bolsonaro, ouvir falar sobre o Trump ou sobre o Biden, é agora que você vai pegar esse episódio e compartilhar com todo mundo. Compartilha com aquele teu cunhado que gosta de defender um político. Nós vamos falar aqui da seriedade, de como ocupar de forma correta a esfera da política para expandir os seus negócios. E para isso, eu chamei um convidado aqui, um jovem de 22 anos, ele vai se apresentar, mas eu acredito que ele é o futuro prefeito e governador de um grande estado. Já declaro sobre a tua vida. Amém. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dena, pelo convite, um prazer estar aqui no Papo de Expansão. E olha, gente, de fato, a gente tem que se posicionar e aprender mais sobre a esfera pública, a arena política, como que a gente pode fazer a diferença nesse meio. Então, estar aqui contigo hoje é um grande prazer, um grande privilégio. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Cara, e você sabe que todo brasileiro gosta de política, né? Sim. E foi muito legal, porque o brasileiro desprezava a política. Uhum. Se a gente pega o histórico, a gente percebeu que com a virada do jogo de um país de esquerda para um país de direita, aquilo começou a falar quem são os ministros do STF. Ninguém sabia quem eram os ministros do STF. Agora todos sabem. É verdade. Quem são seus deputados, senadores? A consciência política aumentou. E eu acredito que a consciência política aumentou por causa de 3 fatores, tá? E eu vou passar a palavra para você. Número 1, o envelhecimento da população. Faz sentido. Eu acho que isso tem um impacto. O jovem ainda não... Eu me lembro, como jovem, eu tinha zero noção política, zero interesse sobre noção política, era o último canal que eu gostaria de ouvir. Né? É isso mesmo. Segundo ponto, acesso a mídias sociais. Então, tanto do lado positivo quanto negativo, mas muito mais positivo é você aprender o que está fazendo. Perfeito. Terceira coisa, muitas políticas de transparência. Sim. Né? Sim, então, com isso certeza. foram pilares que fez com que o nosso país se despertasse, pelo menos uma parte dele, Sim. para a política. É verdade. Gui, quem és tu? Bom, sou o Guilherme, né? Você já me apresentou muito bem, tenho 22 anos. Eu sempre tive o sonho e o desejo de ser empresário, né? Então você sabe muito bem disso aqui na expansão. E eu tive esse objetivo. Eu nunca queria trabalhar para alguém. Eu queria ter um próprio negócio e prosperar e, né, ajudar os outros ao meu redor através disso. Mas Deus virou para mim falando, não é esse teu propósito, não é esse que eu tenho para você. Então comecei a atuar na área do marketing digital, era onde eu queria empreender. A partir dali entrei para comunicação e da comunicação criei minhas redes sociais, comecei a me posicionar ali nas minhas redes, e disso veio uma convocação chamada para a esfera pública, para a arena política, algo que eu nunca tinha pensado, planejado, imaginado, mas veio a convocação e eu não pude recuar, né? Ali eu entendi de fato como uma vocação, um propósito mesmo. Eu falei, não, então vamos para cima, se a gente precisa de renovação, a gente vive revoltado, vive, né, querendo uma mudança, a gente vive indignado, e não tem como a gente mudar de fato se não tiver novas pessoas se propondo aí. Não tem incentivo nenhum para pessoas boas e técnicas e capacitadas entrarem na política. Não é um ambiente que traz recompensas, não é um ambiente atrativo. Mas, se a gente não tiver pessoas que entrem lá por propósito, a gente nunca vai ver nenhuma diferença. Então é isso que eu quero fazer. Entrar lá e mudar as coisas a partir do bem comum, a partir da justiça para todo mundo e poder fazer a diferença lá também. Essa é um pouco da minha história bem Mas você tem compacta. algum familiar político? Nenhum, zero. Minha família vem toda da igreja, a gente sempre foi muito envolvido no meio cristão, meus tios são pastores, meus pais sempre serviram na igreja, eu também desde a minha adolescência. Por muito tempo me falaram que eu ia ser pastor por causa disso, a liderança na igreja, envolvimentos e tudo mais. Muito cedo, ainda na pandemia, eu tinha 15 anos para 16, descobri o mundo dos negócios, me aprofundei nisso, li um monte e comecei a entender mais e quis ir caminhar para essa área. Mas de fato, quando vem um Qual é o propósito nome da chamado, igreja que você frequenta? eu vou na primeira igreja batista de Curitiba. Ah, legal. Sou Mas batista. me fala uma coisa, a PIBA de Curitiba é do Moro e do Deltan, não é? Ou não? Não. Do Moro, não, desculpa, do Deltan. O Moro e o Deltan vão na do Bacaxeri. Eles são batistas Bacaxeri. também, mas é do Bacaxeri. Tá, verdade. A primeira fica no Batel. São igrejas irmãs, né? Praticamente nasceram quase que juntas ali, mas são em bairros diferentes. Então, eu estive com o somos todos Deltan batistas. lá na Farm, Autonomous Farming, ele foi Legal. lá com o Theo Hayashi,
E aí foi muito legal ali. Não, o Theo e o Deltan são pessoas incríveis, assim, que eu sempre admirei. Pessoas que vivem por propósito, que são cristãos verdadeiros. E quando o Deltan me fez essa convocação, esse chamado para entrar na política, eu senti mesmo de não. Ele estava sendo caçado. Então todo mundo lá em Curitiba só se falava o nome dele, porque muita gente tinha votado nele, foi o deputado mais votado do Paraná, e todo mundo falava da cassação dele. E na semana que ele foi cassado, ele me ligou e falou: Gui, você vem para política ou não? Eu quero te treinar, quero te capacitar, te ensinar, você é o nome para isso. E eu senti uma convocação ali e falei, não, vamos junto, vamos para cima. E ele tem sido assim, não tenho palavras para agradecer a vida dele. Eu creio que Deus coloca pessoas para vir tipo um Moisés e Josué ou não? É, por aí. Ele tem me treinado bem nesse sentido mesmo, de enviar, de capacitar, talvez um Elias Eliseu, algo por aí, de querer a porção dobrada sempre. Então, legal, muito bom, muito bom. Você sabe que a primeira percepção minha política foi quando meu irmão é mais velho do que eu tenho 42, meu irmão tem 13 anos a mais e ele se candidatou a vereador e eu via o sofrimento dele ter que entregar panfleto, ter que visitar, tal. Meu irmão não ganhou na minha cidade, uma cidade pequena. Mas eu fui criando relevância como diretor de multinacional. Vira e mexe, eu fui doutrinado a deixar a política de lado, até eu conhecer a questão das 7 esferas. Para quem não sabe, depois eu vou gravar um podcast a respeito sobre as 7 esferas da sociedade. Sim. Arte, entretenimento, negócios, igreja, família, saúde, política. Educação, né? E educação. E essas esferas, elas foram entregues para péssimos gestores. Então você olha dentro da política, a gente era convencido, e nós ainda hoje somos convencidos por grandes tocadores de flauta. Sim, é verdade. A gente teve alguns grandes, como você bem falou, né? O brasileiro acordou para a política recente. A gente teve alguns grandes levantes populares na nossa história. Em 64, teve a Marcha por Deus e pela Família. Em 88, depois nas diretas já, né? A gente viu depois, mais para frente, algumas outras movimentações na Lava Jato, em 2013, que começou pela passagem do ônibus e depois virou um grande movimento político de mudança, de renovação. Em 2016, o impeachment da Dilma, em 2018, então a população veio acordando. E de fato, é muito recente porque antes... Não, cara, teve até o filme do Netflix, eu adorava o filme do Netflix, cara. Do Selton Mello. Ah, tá. Não, sim. Cara, e o Selton Mello é um excelente ator, porque, se eu não me engano, ele é de esquerda. E o cara fez um papel lá animal, né, sim. Cara? Não, incorporou o personagem ali. Fala muito do Tropa de Elite, né? O papel que teve na arena política, como o pessoal de esquerda fala que foi o surgimento da extrema-direita. Enfim, a ideia era criticar a polícia e acabou fortalecendo esse personagem na sociedade. Então a gente vê todo isso borbulhando na sociedade e não tinha para quem dar vazão, porque a gente via um PMDB e um PT, não tinha para onde correr, eram as mesmas cartas, as mesmas raposas, figuras, e quem que vai nos representar? Hoje era para estar eu, você e o Felipe Sabará. Olha aí. Só que o Felipe não pôde. Que pena. O Felipe é um amigo. Que legal. A gente ia fazer nós 3 aqui uma discussão. Que legal. Ia ser bem rica. Temos que marcar outra, então. Vamos marcar. Mês que vem, quando você vier para São Paulo, você já conecta aqui. Fechou. Bom demais. E você sabe que chegou um determinado momento que eu comecei a acordar, a estudar, a criar relevância, virar diretor de multinacional, ver a importância de uma política fiscal tributária faz numa empresa, a questão de você liberar créditos, por exemplo, como um Pronamp e assim por diante. Então, todas essas coisas foram fundamentais para eu poder entender, dizendo, cara, se o Wesley Batista, da JBS, conseguiu comprar todos os açougues do mundo e virar a maior frigorífico do mundo, foi porque ele conseguiu, tirando o lado que eu não quero entrar, mas foi porque ele conseguiu crédito financiado do governo e conseguiu, através das políticas até de alavancagem, fazer a empresa dele crescer com prazo, com carência. Ele fez uma boa administração dos recursos que recebeu e falou, o quê? Daqui para fora. Eu trabalhei 14 anos na Samsung, a Samsung é 1/3 do PIB da Coreia. Só é 1/3 do PIB da Coreia, você viu na palestra que eu dei lá em Curitiba, porque o governo ajudou a Coreia, ajudou a Samsung a avançar fora do país. Perfeito. Eu acredito que o Estado ele tem esse papel, né? No Brasil, a gente é líder global do índice de complexidade de negócios. Ou seja, aqui é o país mais difícil burocraticamente para você empreender. Apesar de falarem, claro, que o Brasil é uma terra de oportunidades, que a gente tem muito para fazer aqui, eu acredito que tem, mas também é onde o Estado mais atrapalha. Então, atrapalha demais. Demais. Hoje, para você ter ideia, se custa 1,5% do PIB só para calcular os impostos que devem ser pagos. As empresas gastam tudo isso em contabilidade, em conta, ou seja, isso interfere diretamente na vida do empresário. Pessoal,
Já comece compartilhando esse podcast aqui. Vou avisar mais uma vez, a gente vai entrar nos assuntos muito legais aqui. Isso aí. Então, compartilhe com aquele teu primo no grupo de WhatsApp lá. Isso aí. Vamos. Manda para todo mundo. Manda para todo mundo. Ouve até o final. Ouve até o final. E você sabe, Gui, que eu tenho a Goshen Land. Goshen Land é uma empresa de consultoria, de expansão de negócios. A gente faz consultoria para as empresas crescerem, né? Então, muita gente vai ouvir esse podcast. Dentro na descrição do podcast tem o link. No link a pessoa clica e ela consegue agendar uma sessão exclusiva comigo ou com alguém do meu time para ajudar a crescer. A tecnologia está de ponta aí, hein? De ponta. Só que sabe o que eu estou falando com isso? Muitas vezes eu vejo que as pessoas elas estão ali a um clique de poder ter romperes na vida dela. Verdade. Né? A área política também. Sim. Só que qual é o principal fator? Você não pode desistir. É verdade. Mesmo se você for o último, for aquela pessoa vietnamita pelado lá na frente do tanque de guerra, você tem que ir até o fim. Sim. Eu fui crescendo, aí eu fiz amizade com um filho de um político, um cara do bem, coerente, correto. E ele falou assim, Dema, preciso de uma ajuda sua. Você é o cara de marketing. E eu não era o cara de marketing. O marketing estava embaixo de mim. Eu era marketing, vendas, era tudo. Era grande era a o operação, gestor né? de todo o negócio. Mas tinha uma pessoa de marketing do meu time, né? Mas ele falou assim, mas você, ele na cabeça dele, eu era o cara de marketing, falou assim, eu preciso que você entre numa reunião com o time do Trump online. Aí estava o Eduardo Bolsonaro na reunião. Porque eles querem fazer tipo um benchmarking para poder tentar aumentar tinha o CEPAC, sim, ajudar a crescer o conservadorismo dentro da sociedade. Perfeito. Falei, cara, mas não entendo nada disso. Que ano isso, Dema? Antes da eleição. Tá. 2015, acho que foi o primeiro CEPAC que bombou, o segundo CEPAC que bombou aqui no Brasil, foi lá em Campinas. Antes da eleição aqui no Brasil, então 17 e 18, entendi. Legal. Aí tá bom, entrei online, um monte de americano famoso lá, tal, não sei o quê, o Eduardo Bolsonaro, eu e esse meu amigo, aí os caras assim, e agora estamos com o especialista Demetrios Oliveira, ele vai falar sobre marketing político no Brasil. Falei, cara, que furada, meu. Que moral, hein? Teve que pegar a responsa ali e bater no peito. Cara, nunca tinha visto o Eduardo Bolsonaro na vida, muito menos a equipe do CEPAC ou do Trump, etc. lá. E aí, umas coisas que eles me falaram. Eles falaram assim, Dema, são ciclos. Muitas vezes a gente entra com ciclos de governantes de esquerda e esse ciclo dura 40, 50 anos, aí entra um governante de direita, 4 anos, ele faz o que um século não foi feito em 4 anos. A população prova disso. E a população se beneficia desses 4 anos durante algum tempo até explodir de novo e entra outro de direita. Sim. Eu falei, mas por que você está falando assim? Ele falou assim, porque nos Estados Unidos foi igual. Nos Estados Unidos foi assim, tipo, Jimmy Carter é de direita, se eu não estiver enganado, e depois um monte de presidentes de esquerda, democratas, e aí quando entra um Trump republicano, ele vai e faz um projeto animal dentro de um país, muda o país, você se beneficia por aquilo, né? E ele falava assim para mim, não se preocupe se o Bolsonaro perder. Ele vai voltar depois. Alguém vai voltar depois. Ele falava assim, porque infelizmente a história é essa. Pode acontecer dele não voltar, pode acontecer dele voltar e assim por diante, né? Mas é algo que... E foi legal essa primeira experiência. A partir daquele momento eu fui conectando, fiz amizade com o Lucas Gonzalez lá do Novo. A gente se encontrou na Dona Miss Farm para dar palestra, ele na esfera da política, eu na esfera dos negócios. Isso, cara, antes da pandemia. Olha aí, ó. Né? O cara tem experiência. Pandemia. Eu tô chegando agora, mas ouvir tudo isso é o que direciona, né? E aí, o que eu tô falando tudo isso? Que eu vou transferir para ti. E aí eu comecei a perceber o quanto a política é importante, quanto tem pessoas do bem lutando para poder transformar o país e como que a gente tem que tomar cuidado. Sim. Porque, cara, eu não sei nem se eu posso falar disso, mas você pega o Amoedo, cara, o Amoedo me decepcionou absurdo, cara. Eu sou bloqueado pelo Amoedo no Twitter. Na minha opinião, cara, foi um cara, sei lá, apoiou o Lula, falou mal do Bolsonaro. E tinha começado muito bem. A ideia do Novo, o nascimento do Novo foi excelente. Tanto que o legado tem até hoje. Mas no meio do caminho se perdeu. O projeto virou um projeto de poder talvez dele, ao invés do partido. Então, graças a Deus, hoje o partido tomou novos rumos, né? A casa no Novo agora está arrumada e a gente consegue ser um partido
partido mais que abraça essa causa mais conservadora, é partido de direita, então a gente tem com certeza muito mais viabilidade política do que na época, mas o Amoedo pisou na bola, ele quis crescer mais do que o movimento, mais do que o partido político, e aí não tem isso quem sustente. Acho que esse foi o grande movimento. Mas estava falando do Trump, eu lembro até hoje, eu estava no ensino médio, em 2015, eu tinha um professor de sociologia que ele falava, eu sou o único professor de direito de sociologia que você vai ver em toda a sua vida, e de fato foi. O único professor de sociologia e direito que eu tive na vida. Ele entrava na sala de aula, ele falava de política internacional, às vezes falando das análises sociológicas e tudo mais. Naquela época, a Hillary estava em todas as pesquisas como primeira, todo mundo falando que a Hillary ia ganhar e tudo mais. Ele entrou em sala e falou, pode anotar, o Trump vai ganhar e vai começar uma onda de direita no mundo global conservador. Dito e feito, eu lembro até hoje dessa aula dele. O Trump se elegeu aqui no Brasil, o Bolsonaro se elegeu, começou uma onda conservadora. A gente está vendo agora na América Latina países como o Chile ainda está na esquerda, né? Mas na Argentina, por exemplo, o Parlamento Europeu agora, as eleições trouxeram muito mais para a direita, então a gente está tendo esse movimento. Você viu o que o presidente da França fez, cara? Macron? Cara, Sim, ele dissolveu o parlamento, né? Isso é uma prerrogativa constitucional, mas que não era usada desde 81. Ele assumiu a derrota dele, falou, não, para mim vai ser melhor dissolver o parlamento, agora a população francesa vai poder votar diretamente nos parlamentares. Eu suponho, pela minha análise, pelo que eu estou vendo, pelo movimento global que está tendo, que ele vai tomar uma derrota ainda maior e pode ser o início da queda dele. Então a gente tem que ficar de olho e acompanhar o que está acontecendo, mas de fato, como você falou, são ondas, né? São movimentos. Quando a gente estuda as histórias das nações, e eu vi muito isso na minha faculdade de Relações Internacionais, são cíclicos, mas é um cíclico para cima, uma espiral, não é só um ciclo que se repete toda hora. Não, e você estuda política, certo? Sim, eu fiz faculdade de Relações Internacionais, então sempre gostei dessa área de política internacional. Mas você está estudando? Já me formei. Me formei ano passado, começo do ano passado. E agora você não entrou num outro curso? Não, eu fiz Renova BR, que é uma escola de políticas públicas que me prepara para um mandato, né, para fazer política pública. Mas o Renova BR é bom pra caramba, tem até que fazer um projeto no final, né? O dia do renovar. Eu fui com um amigo meu, a gente foi pintar escolas. Que legal. Eu fiz uma arrecadação de livros infantis lá para doação lá em Curitiba, a gente fez uma doação. Mas você sabe que uma das coisas que eu sou muito amigo do pessoal do Brasil Paralelo. Sim. Né? Excelente o Brasil. Então, eu sou amigo dos fundadores, sou amigo de um cara que ele era o responsável, né? O Alexandre da Multilaser, ele é dono do ranking dos políticos. Sei, conheço. Eu gravava pro ranking. Eu tava lá no legal, bacana. Muito bom. E aí no ranking dos políticos tinha um executivo, esse executivo agora tá no Brasil Paralelo, é um cara nota 10, é um dos conselheiros do Brasil Paralelo agora, e cara, que é o Renato, é o Renas, cara, bom pra caraca, eu vou trazer ele pra cá. Com certeza, Brasil Paralelo é um movimento que a gente nunca viu na história do Brasil. É algo que conta a história sem as lentes da cosmovisão marxista que a gente tem no sistema de ensino brasileiro hoje. Querendo ou não, a gente viu uma revolução cultural no nosso Ministério da Educação, não tem como voltar atrás, todo o nosso material, toda a grade do MEC já está com essa visão de mundo ali. Eu lembro até hoje, fazendo faculdade, meu professor o professor dando aula de economia, colocou história da economia, ele colocou lá na prova, explique as relações de Marx, a teoria de Marx na Idade da Pedra. Era assim, um negócio tão absurdo que você tinha que se desdobrar em tantos, distorcer em tanto. Eu lembro até hoje, quantas vezes, no ensino fundamental, ensino médio, eu tive que vestir uma carapuça de Marx para conseguir bem na prova e passar. E é normal isso. Você pergunta para qualquer aluno de ensino médio, você vai ver a prova do Enem, o cara às vezes é de direita, ele votou num Bolsonaro da vida, mas ele está tendo que escrever um texto como um viés à esquerda para conseguir ser aprovado. Então hoje essa é a nossa educação, o Brasil Paralelo veio quebrar isso. E assim, é muito legal. E aí eu lembro que o presidente do Brasil Paralelo, o fundador, ele falou assim, Dema, me ajuda a colocar o Brasil Paralelo nas TVs da Samsung. Então eu estava tentando ajudar a ter o ícone não só do Globopay, que é uma porcaria, né, mas ter também ali da Brasil Paralelo, e isso era bom demais. Era muito importante. Bom. Eu assisto o Brasil Paralelo. É legal demais, é legal demais. É legal que você fez parte disso, né? Bom demais. Não consegui colocar o ícone. Mas eles têm o aplicativo, não sei como, deu certo, tá lá na Store. Tem. E até dentro das organizações, cara, tem uma onda de esquerdopatas que é um negócio absurdo. Tem. Então, tem que tomar muito cuidado. Você começa a ver campanhas assim que vai para um viés extremamente incorreto,
contra a família, contra as... Então, cara, eu gosto de gravar alguns podcasts assim, porque eu já dou uma limpada no meu Instagram. Então, assim, cara, não quer, vai embora. Com Aqui certeza. a gente é tradicional, aqui a gente anda 2 milhas, aqui é expansão de Perfeito. negócios, né? Perfeito, muito bom. Parabéns. E, cara, sabe o que eu tava pensando, Gui? Quando a gente fala em política, né? A gente fala nas coisas que estão acontecendo no mundo e assim por diante. Eu estudei bastante e o Renas, a gente se reunia num determinado momento da minha. Eu sempre tive vida dupla. Então eu era diretor da Samsung e tinha empresas. Sim, eu lembro a história que você contou. Mas eu colocava gestores para cuidar. Perfeito. Só que um dia eu peguei um político do Novo, que estava fazendo Renova, Sério? Davi Oliveira. Tá. Davi Oliveira era vice-presidente da Samsung, diretor da Samsung, virei amigo dele, ele virou meu padrinho de casamento e falou, vou entrar na política. Eu falei, legal. Falou, vou fazer Renova. Eu falei, então deixa eu ser agência de marketing, a minha agência de marketing vai fazer o teu marketing político. Que legal. Foi aí que eu me aproximei muito do ranking dos políticos. Que Aí legal. a gente fazia reunião toda semana de noite na casa dele, cara, só com os políticos que você possa imaginar. Era muito legal, muito legal. E aí foi um negócio que eu aprendi bastante sobre... para ter a transição de esquerda para direita, não é ao acaso. Dentro lá do Renova BR, eu ouvi ele traduzindo a aula. Tinha que ter um candidato que fosse um candidato estilo Pablo Marçal, estilo Bolsonaro, estilo o Nicolas. Ele não podia ser um equilibrado igual foi o presidente da Argentina, antes de entrar esqueci o nome do Antes de entrar o Milei? Não, bem antes de entrar tinha o Milei, aí tinha o de esquerda ou de direita. Esqueci o nome do presidente da Argentina. Ele era extremamente morno. É uma direita mais centro-direita, né? Mas... tinha que ter uma personalidade muito séria, né? Então, isso é algo que fez com que o Brasil realmente desse essa guinada, ao contrário, querendo ou não, hoje no Brasil a gente é um país que tem 80% de cristãos, né? As pesquisas mostram isso. Tudo bem que podem ser cristãos, às vezes o cara vai na igreja. O Macri. Macri, isso. O Macri era um cara que ele ficou um mandato só, não conseguiu fazer nada. Entrou à esquerda de volta. Ele entrava ali em cima do muro e tentava, tinha a posição dele, mas ele não era o cara que falava assim, é assim, acabou, eu não vou tomar vacina. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, quando você tem uma posição mais bem posicionada... Pega para mim, por favor, Diego, um presente aqui pro Guilherme aqui. Já que a gente vai entrar no assunto aqui, final do nosso podcast, quero... Aí é bom, hein? Vir pro podcast e ganhar presente ainda. Que é isso. Amigo, chocolatinho, já Copenhague vai patrocinar. Olha aí, muito bom. Obrigado, hein? Você tem bom gosto, Dema? Que isso, cara. Olha aí. Pra você aí, o Goshenland. A marca é bonita, hein, cara? Que é isso. Parabéns. Ó. Vou botar aqui. Sabe que o ato de você usar esse boné aí, você sabe que você entra na terra da promessa, né? Olha, aleluia, recebo. Que legal, cara. Esse nome, quando você contou a história do nome, eu fiquei impressionado, sim. Ainda bem que a gente tem esses princípios que guiam a empresa, porque quanto mais a gente tem isso em vista, mais a gente chega lá, né? A terra da promessa precisa ser um objetivo, né? Precisa. Então, com certeza, parabéns pelo objetivo. José do Egito é mais próximo de um CEO de uma empresa ou de um primeiro-ministro de um governo? Ele tem qualidades para ser os dois, com certeza. O bom gestor, o bom administrador, ele consegue administrar o bem privado e o bem público. Claro que são de formas diferentes, mas os caminhos são muito parecidos. Você consegue fazer uma empresa dar lucro quando você reduz o custo, aumenta a margem de lucro, o faturamento. O governo é a mesma coisa, você tem que ter um governo superavitário, você diminui os custos, foi o que fez o governo Bolsonaro. Mesmo com a pandemia, conseguiu segurar a onda, diminuiu os custos, aumentou a arrecadação diminuindo o imposto por causa da curva de Laffer. Então, é basicamente a conta de padeiro. Gastar menos, ganhar mais. Foi o que José fez no Egito. Só que ele tinha um dom sobrenatural, uma visão de Deus, uma sabedoria que veio do alto, porque ele tinha a visão que lá na frente ia faltar. Então ele estocou. Estocou. Tinha uma vantagem competitiva, né? Tinha uma vantagem competitiva. Deus deu um spoiler ali na vida e falou, amigão, vai faltar, hein? Mas tem certeza que tem que juntar 7 anos? Tem que juntar 7 anos. 7 anos, contado. E deu no que deu, né? O Egito se tornou a maior potência ali da época. Compraram todas as terras do Oriente Médio. E virou o que virou. Então, quando a gente junta os bons propósitos, a boa capacitação,
com a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, não tem quem pare. Vejo isso em José, vejo isso em Daniel, vejo isso em Esther, em tantos personagens bíblicos que podem nos inspirar até hoje e podem fazer a gente fazer a mesma coisa nos nossos tempos, né? Que a gente tem eles como exemplo. E qual é a tua opinião do Milley? Gosto muito do Milley, eu acho que a gente ainda estava precisando de uma figura como ele. Assim, o palavrão para a pessoa mais purista incomoda o ouvido e tal, mas quando a gente fala do bem público, a gente precisa de um bom gestor, alguém que vai fazer o negócio dar certo. Ele tá indo bem, palavrão, né, cara? ou não, exatamente. Então ele tá fazendo justamente isso, reduziu 38 ministérios para 4, tá fazendo uma limpeza, a esquerda tá revoltada, tá tendo manifestação, tá virando carro, porque ele demitiu não sei quantos mil funcionários públicos e tá fazendo a conta bater. A inflação na Argentina tá reduzindo, a vida do argentino tá melhorando, eles vão estar melhor que a gente no final do governo. Então é isso que a gente tem que ter em mente. O resultado para a população é bom. O governo tem que recompensar o bom e punir o mal. Basicamente essa função do governo. Você pega lá Romanos 13, o que Paulo escreve? A gente tem que orar pelas nossas autoridades para que eles exerçam justiça, punam o mal, recompensa aquele que faz o bem. Só isso. Nada mais que isso. O governo não é obrigado a fornecer saúde, fornecer educação, ele precisa fazer a justiça, ter um poder de segurança bom, efetivo. A gente não vê isso no Brasil hoje, infelizmente, mas é o que a gente tem que ter em vista para mudar. Escolher governantes e pessoas que vão fazer essa diferença. É o que eu acredito. Você acha que o Bolsonaro vai conseguir ser capaz de poder concorrer a uma eleição? Olha, a perseguição contra o Bolsonaro é muito grande. E querendo ou não, a figura dele ainda é muito presente, muito forte. A imprensa falou que o papel atual dele, eu gostei muito dessa definição, é de kingmaker, né? Então, ele não é mais o rei. Agora ele é aquele que faz o rei. Então, o apoio do Bolsonaro hoje na direita tem um peso que a gente nunca viu na história da política. O cara que ele apoia sobe na pesquisa absurdamente. Então, tem ali a bênção do Bolsonaro, faz um papel muito grande nisso. É claro que hoje ele está inelegível por uma perseguição política absurda, uma suposta reunião com embaixadores que é de atribuição do presidente da República, o norte das relações exteriores, mas por causa disso perseguiram ele e o tornaram inelegível. É claro que é uma forma do sistema tirar aqueles que não estão de acordo com a regra do jogo, né? Aqueles que não fazem as velhas práticas, a velha política, e o Bolsonaro foi uma resposta a isso. Querendo ou não, o legado dele ficou diferente da esquerda. Hoje, quem que você tem para substituir o Lula? O Haddad não dá conta. O Dino virou ministro. A Janja também não tem essa popularidade. O Bolsonaro não, ele criou figuras, né? Ele criou Tarcísio, ele puxou o Nicolas, ele puxou o Eduardo Bolsonaro, ele foi formando pessoas que vão dar um futuro, um norte para a direita conservadora no Brasil. Então, se ele passar, a gente tem um legado. Se o Lula passar, acabou o PT. Então, tem o Marcos Pontes. Tem o Marcos Pontes, no Senado, a gente tem o Damares, tem uma galera muito boa lá. O Cleitinho agora, de Minas Gerais, excepcional, o Girão do Partido Novo no Ceará. Então, vem surgindo pessoas cada vez melhores na direita e a gente não vê isso no espectro da esquerda. A esquerda está cada vez mais migrando de um PT para um PSOL. A galera que é mais nova da esquerda agora vem para uma militância mais light ou às vezes mais MST da vida e foge muito do que é o PT hoje, que virou meio que uma extrema esquerda no país e não representa mais os anseios populares. Então a gente está tendo essa grande migração. Em 2026 vai ser uma vitória esmagadora se o Lula não conseguir preparar alguém para ficar no lugar dele. É o que eu penso. É muita coisa para refletir, né? Mas quando a gente fala de política, tem que pensar a longo prazo. Nada muda do ano para o outro. Isso que eu tenho visto. Vai rolar, né? Vai. Vai rolar fácil. A pesquisa está dando 3-1 já para ele ser eleito. Então, o Biden ter feito uma cagada atrás da outra, desculpa a palavra, mas agora, por exemplo, a Rússia acabou de mandar navio de guerra para Cuba. A última vez que isso aconteceu foi na crise dos mísseis de Cuba. Então, olha o nível que chegou. Guerra em Israel, guerra na Europa, Ucrânia e a China e Taiwan aumentando as tensões, o Biden não segura a onda. Mas sabia que eu estive com o Paulo Guedes lá no Brasil Empreende, lá em Floripa, e eu palestrei depois dele. O Paulo Guedes é um monstro. Sim. Né? Depois eu almocei com o Paulo Guedes. E foi muito legal. E ele falou assim, cara, porque a gente caiu na pergunta, vai ter terceira guerra mundial? E ele falou assim, eu duvido. Aí perguntaram, por quê, Paulo Guedes? Ele falou assim, quando nasce um chinês, botam nas costas do chinês um celular da Xiaomi ou um carro da BYD e aí joga ele no mar, ele vai parar com esse produto em algum país. Sim.
com uma terceira guerra mundial, fecha as fronteiras de todos os países e ele não vai para lugar nenhum. O que ele vai fazer com aquele mundaréu de produtos que eles produzem? Então, a única coisa que ele falou assim, que historicamente ele olha os outros países, os momentos de Primeira e Segunda Guerra, a gente sabe que para poder ter paz tem que ter uma guerra. E depois tem uma paz global. Então, é inevitável que em algum momento estoure uma pólvora. A grande questão é que a gente vive outros tempos, né? Muito diferente do que foi uma Primeira e uma Segunda Guerra. Hoje, o nível de tecnologia, de poder de destruição massa, até com a bomba nuclear, nas relações internacionais a gente estuda a Guerra Fria e a invenção da bomba nuclear como um marco histórico. As pessoas costumam esquecer isso, mas isso mudou a história do mundo. Hoje, qualquer guerra entre grandes potências envolve destruição mútua garantida, que eles chamam, né? Ou seja, se o Trump apertar o botão da usina aqui e o Putin apertar o botão lá, acabou. O mundo explodiu, já era. Então, essa destruição mútua garantida que garante uma paz. A questão é, a gente nunca viu isso na história da humanidade. A gente não sabe quanto tempo dura ou até onde vai. A gente costuma dizer que basta um louco com um botão para fazer essa paz acabar. Mas tem que ser, de fato, muito louco para apertar esse botão, né? Então, tem que ter tipo um Iron Dome que não adianta. Depois que está lançada a bomba nuclear, se ela explodir no céu, no mar ou na terra, vai causar um efeito ao redor e vai aumentar a tensão e vai jogar outra bomba. É claro que o Paulo Guedes tende sempre a ver pelo lado econômico. E muitas vezes a economia que vai regir as relações humanas. Mas não é só isso, né? A gente tem toda a tensão política. Então, você pega... As grandes guerras foram precedidas de crises internas. E olha a crise que está a democracia americana. A gente teve agora uma multidão pró-Palestina invadindo quase a Casa Branca. Falando que eles são a linha vermelha e nós somos a resistência, acabe com Israel, comparando as forças de segurança de Israel com Hitler na Alemanha nazista. Então é um nível tão absurdo de crise interna dos Estados Unidos, que se o Trump não vier e arrumar a casa, a tendência é escalar essas... Só que agora, o que acontece? Antes, quando o Trump estava no poder, ele conseguiu negociar a paz com muito mais facilidade, porque não tinha nenhum cenário de guerra ainda. Ele acalmava os ânimos. Agora, ele vai entrar e vai ter cenário de guerra já em 2 continentes, pelo menos. Então é isso que ele vai ter que atuar como um resolutor desses problemas. É outro papel. Basta a gente ver se ele vai conseguir. Cara, mas assim, o Trump, muito inteligente, ele queria diminuir a dependência dos chineses e tem os caras estão querendo atacar Taiwan porque tem fábricas de semicondutores, inclusive. Sim, alta tecnologia. Né? Alta tecnologia. Aí o Trump aprovou com a Samsung, quando ele estava presidente dos Estados Unidos, a criação de uma fábrica de semicondutores nos Estados Unidos, no Texas, e a Samsung está fazendo. Não, o Trump ele tem uma cabeça muito boa. Uma nação, para ela prosperar, ela tem que ter uma independência energética cada vez maior. Então ele fez isso com o petróleo de xisto, por exemplo. Diminuiu a dependência da Europa e da Rússia, aumentou a produção interna e não dependia mais de ninguém. Agora a gente está vendo uma crise do dólar, por exemplo. Por quê? Rússia já não mais comercializa em dólar no mercado internacional. Rússia e China fecharam uma parceria, eles têm um sistema próprio de câmbio entre essas. Então se criou um lado ocidental, um lado oriental. E o dólar, a qualquer momento, a gente pode ver uma derrocada do dólar, porque todo mundo tem as dívidas de papel, os Estados Unidos vai imprimindo mais papel, a dívida vai acumulando, vai ficando gigante, já perdeu o padrão ouro faz tempo, não tem mais lastro, então até onde vai essa história? Uma hora tudo isso pode romper e a gente pode ser de fato a crise do Ocidente. Então, são muitas perguntas, né, a serem feitas, muitos lados a serem analisados. Mas aqui pro brasileiro, tá ouvindo isso daí. Sim. Né? Senão a gente... Porque senão a gente precisa de um churrasco. É verdade. Para o brasileiro, a gente precisa fazer. A gente tem eleição agora em 2024, eleições municipais. A vida acontece na cidade. Você mora na cidade, você trabalha na cidade, você comercializa na cidade. Quantos mais cidades melhores a gente tiver, melhor vai ser o nosso país. Então, pense antes. O pessoal tende a esquecer qual vereador votou, qual prefeito votou. E aí sobe IPTU, aí sobe TBI, não sabe o que está acontecendo. A vida é afetada diretamente. Serviço de saúde, educação básica, a urbanização. Então a gente precisa escolher representantes bons não só para presidente. O brasileiro tem essa síndrome de salvador da pátria. É o presidente que vai salvar o país, não é. Desde os cargos eletivos menores, como vereador e a sua formação de base, até cargos políticos fora da esfera eleitoral. Então, formação de base nas escolas. A gente precisa formar professores para entrar na esfera da educação. A gente precisa formar jornalistas para entrar na esfera da comunicação, das mídias. A gente precisa formar economistas para entrar na área da economia. E você sabe, esses dias eu dei uma palestra numa cidade ao lado de Natal. Tem muitos clientes do Nordeste. E aí eu dei uma palestra sobre eficiência.
Tá, para funcionários públicos. tá. E aí a gente está falando sobre planejamento estratégico, porque a Goshen Land ela faz planejamento estratégico. Então Tá. vamos imaginar que o Guilherme fala assim, Demi, eu preciso contratar você, ou o prefeito da cidade precisa contratar a Goshen Land para fazer o projeto de crescimento da cidade. Uhum. Vai investir aonde? Plano diretor ali, né? Vai investir não só o plano diretor, quando eu falo é desenvolvimento do empreendedorismo, Tá, por exemplo, ou entendi. econômico. Pode ser qualquer coisa, Uhum. mas você precisa ter mais escolas, você precisa ter mais cursos profissionalizantes, você precisa ter pesquisas para saber da população da cidade, quem tem primeiro grau, quem tem segundo grau. Uhum. Você precisa criar polos tecnológicos, tem que baixar o SS para poder trazer empresas que queiram ali prestar serviço. Você tem que tentar facilitar uma parceria com o governo do estado para melhorar o ICMS e trazer uma montadora. Uhum. Ou seja, é um plano estratégico de crescimento de uma região. Perfeito. E aí muitas prefeituras contratam, Uhum. só que não implementam. E aí dentro da Goshen Land a gente faz o plano e a gente implementa para o cara. Tipo Legal. assim, você imagina, não tem lá as deliberações dos vereadores? Sim. Ao invés de ser os vereadores deliberando, é alguém da Goshen Land falando assim, ó, eu sou Legal. contratado para falar para você. Uhum. Queridos vereadores, eu não tô nem aí por política de vocês. Se a gente não fizer isso, não será feito isso e o dinheiro vai voltar para o governo do estado que foi liberado aqui para ser gasto nessa gestão 10 milhões de reais para poder desenvolver um polo tecnológico. Então aí eu bato bumbo. Tá. Então sem isso é impossível. A administração da cidade é algo muito difícil porque as pessoas esquecem da arena política, né? Hoje, na maioria das cidades, ainda mais quando a gente fala de norte, nordeste do país, que é pior ainda, é uma negociação política, um cacique muito grande. Então, o cara, ele ganha a eleição, ele já está prometido com as secretarias em colocar fulano em tal secretaria, Beltrano de outro partido. Então, isso compromete a administração pública, você tem uma administração política pensando em eleição e não uma administração pensando na cidade. Então, quanto mais a gente tiver pessoas técnicas e competentes nessa área, às vezes não só o cara que você elegeu, mas quem ele vai escolher como secretário, como gabinete, certeza. que for. Então, a gente precisa de pessoas com esse pensamento, de devolver o melhor do serviço para a população. O brasileiro paga muito imposto, são mais de 140 dias para pagar imposto, e esse serviço não volta. Mas sabe, Gui, e também são muitos tiros de espingarda. Sim. Quando eu faço planejamento, eu tenho que falar assim, cara, como que esse negócio vai funcionar com a saída do Guilherme? Sim. Vou imaginar que o Guilherme é prefeito da cidade de Curitiba. Ele fala e contrata a Goshen Land e fala assim, Dema, cara, não quero perder tempo. Faz o plano para mim aqui. Quanto que vai custar? Quanto que eu vou pedir? Aonde que a gente tem que fazer? Será que a gente tem que potencializar o Sistema S? Será que eu tenho que fazer parceria com a CDL da vida? Como que eu gero mais emprego? Como que eu atraio mais indústria? Como que eu deixo o povo feliz? Né? Com muito trabalho. Sim. O trabalho dignifica o homem. Perfeito. Como diminuir impostos? O governo está indo, não tem como dar certo esse governo, porque ele está indo totalmente contra todas as ordens econômicas, lógicas econômicas e contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando há aumento de imposto, o povo sofre. É verdade. Ele não para de aumentar imposto. Arrecada dinheiro, gere mal, coloca o dinheiro onde ele acha que deve colocar e a população ali sofre. É verdade. Né? É verdade. Então, você sendo um futuro aí vereador, depois um futuro prefeito, depois um futuro deputado ou governador, lembre-se que para construir uma casa precisa de bons planos. É verdade. Lembre que precisam de boas pessoas também que executem. Com certeza. Pense em longo prazo. Com certeza. Pense em políticas públicas, igual do nosso antigo Mário Covas, né, do extinto PSDB, Sim. que ele fez o Poupa Tempo aqui em São Paulo, e até hoje eu sou beneficiado pelo Poupa Tempo. Eu chego lá, funciona perfeitamente. Perfeito. A gente tem muito na política esses ciúmes, né, de não usar políticas públicas que funcionaram no passado porque era de outro partido ou de outro. A gente tem que pensar o melhor da cidade, o melhor da população. Mas existem modelos de fazer Sim. onde o próximo não consegue mudar. Sim. Porque você faz tão profundo, tão enraizado, com uma máquina tão redondinha que para ele tirar ele tem que morrer. Lá em Curitiba a gente tem um caso muito clássico que é a Linha Verde, uma grande avenida que conecta a cidade de uma ponta a outra, de uma BR a outra. Levou 20 anos quase para a obra ficar pronta, uma avenida. E daí você pensa, quais foram os problemas? Projeto, a prefeitura não pensa no futuro, faz licitação errada. Então foram várias licitações, várias obras que atrasou. Agora a prefeitura está entregando obras cada vez menores. Então, por quê? Porque não pensa a longo prazo. Pensava na próxima eleição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o reservatório da cidade para comportar as chuvas que vão aumentar nos próximos 10 anos, ou eu vou asfaltar melhor essa rua aqui que é muito movimentada e vai me dar a eleição agora?
Então, esse é o cálculo político. É muito de curto prazo. Se a gente não mudar essa mentalidade no Brasil, não vai avançar. Mas dá pra você fazer os dois. Sim. Com Porque uma boa não gestão adianta dá. nada você se eleger se você não tiver Instagram. Sim. Então, Tem Deus que consegue fazer a mudança e eleger, comunicar, mas né? precisa de um milagre. Sim. Jesus tinha 12 bookmakers. O cara ia lá e Perfeito. ficava... Perfeito. Você Tinha não tem ninguém aqui, cara. Os filmmakers ali postando os stories de Jesus, né? Perfeito. Muito Fazendo bom. ali. Como as pessoas encontram e acompanham o Guilherme? Instagram, gui.kilter, TikTok, Twitter, YouTube, Kilter ou Guilherme Kilter, se encontra em qualquer lugar. Kilter é Kilter. Só seguir em qualquer uma das plataformas. Muito bom. Todas. Gui, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Eudema, pelo Foi convite. ótimo. A gente vai fazer vários desse Vamos aqui. sim, vamos pra frente. Muito bom. Valeu, pessoal.